Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de janeiro. No mês de janeiro eu tive algumas surpresas, algumas até agradáveis e outras não tão agradáveis assim. E eu já vou falar com vocês quais foram essas surpresas desagradáveis e já vou começar logo de cara com um dos livros assim que não me agradou muito. Esse livro aqui, gente, faz parte de uma série que eu acompanho já há algum tempo, uma série que eu gosto, de uma autora também que eu aprendi a gostar, só que essa história em si acabou me decepcionando, assim, eu estava numa expectativa muito grande do lançamento desse livro, eu não vi a hora de lançar, logo que lançou eu já comprei, eu queria ler demais, eu queria saber qual seria o desfecho da história, né, de um dos casais que eu mais gosto nessa série, só que infelizmente foi um balde de água fria pra mim, sabe? E eu me decepcionei demais com esse livro e o final, ai, sem comentários, daqui a pouco eu falo. Sem fazer spoiler, eu vou falar do final, é claro, né? Ou não. Então, o livro que eu vou compartilhar com vocês, o livro que eu me decepcionei, infelizmente, que ficou em último colocado no mês de janeiro, é o livro Simples Perfeição, da Abby Glines. Vocês sabem que esse livro faz parte de uma série que ela conta a história de vários casais que vivem na Flórida, e a Della e o Woods, que fazem parte desse livro em especial, é um dos casais assim que eu mais me identifico, é um dos casais que eu mais gosto, por conta, né, do histórico da Della, né, quem acompanha a série sabe do que eu tô falando, né, a Della é uma menina assim muito traumatizada, no primeiro livro eles sofreram demais pra ficar junto, não foi nada fácil pra ela e também não foi nada fácil pro Woods, né, foi bem complicado, e nesse segundo livro já começa logo, né, com uma desgraça. O pai do Woods acaba falecendo, deixando todo, né, o império da família agora aos cuidados do Woods. Então ele tem uma grande responsabilidade de assumir. E a Della tá naquele processo, né, de se reencontrar. Só que nesse livro, gente, a Della, ela entra num conflito, assim, de autoestima, assim, que chega a ser irritante. Eu até entendo, né, eu até compreendo o contexto disso tudo, porque a Della realmente, como eu já disse, né, tem um histórico de trauma, né, um trauma de infância, que até hoje, né, ela sofre com esses traumas, tem sequelas, né, na vida dela por causa desses traumas. Só que esse conflito de autoestima da Della, assim, foi demais pra mim, eu não consegui entender, não consegui me identificar o que aconteceu com a Della. Ela começa a colocar na cabeça dela que o Woods merece uma pessoa melhor, que a cabeça dela é muito bagunçada, que a vida dela, né, é uma bagunça total e que ele merece ter alguém melhor do que ela. E um certo dia, por conta de um acontecimento, a Della resolve largar tudo, ela larga o Woods e volta pra estrada, né. Pra quem leu o primeiro livro, né, sabe que o Woods conheceu a Della assim, né, na estrada, né, ela tava numa fase que ela queria conhecer o mundo, descobrir novas coisas, que foi quando ela conheceu o Woods. Então ela volta pra estrada de novo, com a ajuda do Trip, é o Trip de novo na parada, e resolve deixar tudo pra trás, simplesmente ela abandona o amor da vida dela, e eu não consegui entender isso, porque assim, o amor da Della pelo Woods é um amor assim muito grande, o amor do Woods pela Della também é um amor muito grande, e eu não consegui entender como ela joga tudo pra cima dessa maneira. Já falando do Woods, eu também me irritei demais com ele, porque assim, ele ficou muito acomodado, tá certo que ele sofreu demais, ele sofreu horrores, né, com a partida da amada, só que simplesmente ele deixa as coisas acontecerem, ele deixa, né, ele cria um espaço pra Della, né, porque ele acha que a Della precisa de um espaço pra se reencontrar. Então assim, eu não gostei do comodismo do Woods nesse livro. Do resto, assim, foi só pra encher linguiça mesmo. E um detalhe, assim, que me irritou demais nessa série, e isso já vem acontecendo, já aconteceu no último livro, né, na última trilogia dessa série, que conta a história do Rush e da Blair. Eu já comentei com vocês sobre isso, que a autora resolveu colocar alguns acontecimentos, algumas surpresas assim, que não colaram muito, e isso voltou a acontecer nesse livro. Assim, a autora parece que ela quer criar grandes revelações assim do nada, sem fundamento. E isso acaba não colando, gente. Parece assim, você lê aquilo e fala, não acredito, sério.
puxa vida, é uma coisa que, sabe, parece que surge do nada e é uma coisa que não, parece que não casa, entendeu? Então eu não gostei dessa parada. E o final, gente, o final, assim, tem um detalhe no final desse livro que eu achei, sinceramente, sem necessidade alguma. Ela quis, assim, dramatizar o final do livro, conseguiu causar um drama, mas, assim, em certas pessoas ela acabou causando uma revolta, que foi o meu caso. Eu fiquei revoltada com o acontecimento específico que tem no final desse livro, e eu fiquei muito chateada com esse livro, e infelizmente não tiveram o desfecho merecido para o casal. A próxima história vai contar a história do Grant e da Harlan. E assim, eu vou ler o primeiro livro dessa série com certeza, mas assim, se a autora, gente, voltar a pisar na bola, voltar a escrever coisas que não tem nada a ver, querer jogar surpresas assim do nada, infelizmente eu vou abandonar essa série, porque, olha, eu acho que a qualidade do primeiro e do segundo livro dessa série são excelentes. Já do terceiro livro, que finalizou a trilogia, a primeira trilogia, eu já não gostei tanto. E esse daqui, então, piorou. Eu detestei. Mas, vamos ao que interessa. Vamos falar do próximo livro. Senão eu vou ficar o vídeo todo só falando desse livro. Se eu for falar tudo que eu tenho que falar dele, eu vou fazer muito spoiler e vai demorar demais. O próximo livro é de uma autora que eu tenho um carinho enorme, gosto demais dessa autora, por conta da maneira que ela escreve, por conta dos personagens que ela constrói, assim, todos os livros que eu li dessa autora foram livros, assim, que eu me diverti demais, é um estilo chiquilite, que é um estilo que eu gosto também, é um estilo, assim, muito divertido, é comédia romântica, e essa autora é demais. Só que nesse livro, essa autora, ela tá se aventurando no mundo dos livros mais quentes, né, no livro hot, e é o primeiro livro hot que ela escreve. E eu já vou falar com vocês se deu certo ou não. Eu estou falando de Problemas à Vista, da Rachel Gibson. Primeiro eu vou falar da capa, tá, gente? Eu tenho que falar da capa. Vocês sabem que eu tenho, assim, coisas com capa. E essa capa, gente, não tem nada a ver com a história do livro, tá? Nada a ver. Eu acho que deveria ser uma capa completamente diferente. Essa capa aqui é bem feinha e não remete a nada do livro, tá bom? Tem nada a ver com o livro, tá? Mas vamos à história. Esse livro conta a história da Chelsea, que é uma atriz. É uma atriz, assim, que não decolou na carreira, infelizmente. Ela tem muita boa vontade, mas ela nunca conseguiu um grande papel. Sempre ela teve papéis secundários na carreira dela, e geralmente esses papéis eram em filmes de terror. E ela era sempre a mocinha, a piriguete que morria logo no início do filme, então ela nunca teve um grande papel nessa vida. E ela resolve, assim, largar tudo, né? Ela ainda tem um sonho, né, gente, de ser uma grande atriz, mas ela resolve que tá uma fase da vida dela que ela precisa largar, né, esse mundo. Ela já tentou de tudo e não conseguiu, e ela resolve sair de Hollywood e ir para uma outra cidade, morar com a irmã dela, e que é a irmã gêmea dela, e é uma mulher, assim, super bem sucedida na carreira. E a coitada da Chelsea, todo mundo na família dela são bem sucedidos na carreira, só ela que não. Então ela resolve, né, morar com a irmã e procurar outro emprego. Ela também tem um grande sonho na vida dela, só que para realizar esse sonho ela precisa de dinheiro, que ela não tem. E a Chelsea, gente, acaba aceitando um emprego para ser enfermeira de um grande jogador de hóquei que sofreu um acidente. E ele precisa de cuidados, assim, médicos constantes. E ela, não sendo enfermeira, ela se candidata à vaga, porque ela precisa muito desse dinheiro. Então ela conhece o Mark, que é esse jogador de hóquei. Só que nada na vida da Chelsea é fácil, gente, assim. O Mark é uma pessoa, assim, completamente mal-humorada, assim, depois você entende por que o Mark é assim. Então, o Mark, como eu já disse, ele é um ex-jogador de hóquei, ele é uma pessoa, assim, muito famosa, ele também é muito jovem, a carreira dele, assim, terminou de uma forma muito drástica. Ele sofreu um acidente que impossibilitou, tirou o grande sonho da vida dele de ser campeão nacional da Liga de Hóquei, e ele se aposentou mais cedo por conta disso. O Mark, ele sofre, assim, dores constantes, todos os dias ele tem dores terríveis por conta, né, das sequelas desse acidente, assim. É bem sofrida, assim, gente, a vida de Mark.
E a Chelsea é enviada, né, mais uma enfermeira, porque eu digo mais uma, todas as enfermeiras que são enviadas, né, pra cuidar do Mark, elas são despachadas logo de cara, ele já manda embora, ele não quer saber, ele gosta de viver o mundo dele sozinho, solitário, sem ninguém se intrometer na vida dele, ele acha que ele não precisa da ajuda de ninguém, e ele tenta fazer isso com a Chelsea também. Logo que ela chega na porta dele, ele tenta expulsá-la, só que ele não consegue, porque a Chelsea é uma baixinha teimosinha, não será nada fácil para ele também, e a Chelsea acaba ficando no emprego, só que será bem difícil para ela, porque o Mark vai fazer de tudo para que ela se demita, e a Chelsea, como eu já disse, tem um grande sonho a realizar, então ela precisa muito desse emprego, então ela acaba engolindo alguns sapos, né, para poder cuidar do Mark. Só que assim, esse envolvimento dos dois, né, os dois são cabeça dura, tá, gente? Essa convivência desses dois cabeça dura acaba surgindo assim uma paixão assim explosiva, uma paixão muito grande que nenhum dos dois querem admitir, nenhum dos dois quer dar o braço a torcer, mas assim, é muito engraçado esse conflito que eles vivem por conta disso, de não querer se envolver, e só que não é nada fácil. Agora eu vou responder pra vocês se deu certo ou não a Rachel se aventurar nesse universo de livros hot. É o seguinte, gente, essa aventura dela faltou um passo, assim, gente, uma pitadinha pra dar certo. Por que não deu certo? Eu achei que a Rachel enrolou demais para que o casal ficasse junto. Demora, gente, ó, léguas e léguas e léguas pra eles ficarem juntos. Eu pensei que eles não iam ficar juntos, tá? Quando eu estava quase desistindo dos dois ficarem juntos, já tava me conformando com isso, eles acabaram ficando juntos. Então eu achei que ela demorou demais, sabe? Sabe quando você vai fazer um bolo e parece que passa do ponto, sabe? Eu tive essa impressão lendo esse livro. Mas eu tenho uma ressalva, é um livro assim muito divertido, só que pra quem, né, gosta de um livro quente, gosta de um livro hot, ele demora pra engrenar, tá bom? Mas depois que engrena também, sabe? Você fica apaixonadíssima por esse casal encantador. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu li no Kindle e é de uma autora nacional. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, eu tenho duas vertentes em relação a ele. Esse livro aqui pra mim é uma faca assim de dois gumes. O que eu vou dizer em relação a ele? Pra mim ele tá meio a meio, tá? 50% é um livro bom e 50% é um livro cheio de defeitos, tá? Então eu vou falar das duas vertentes pra vocês, da minha opinião, em relação a esse 50% que pra mim ficou dividido, tá bom? Eu estou falando de O Homem dos Meus Livros, da autora Eve Maciel. Olha que capinha fofinha. Gente, vamos começar com 50% bom. Vamos começar porque é bom. Esse livro conta a história da Julies, aliás, Julies é com S no final, que é uma menina assim, gente, encantadora. Eu me apaixonei por essa personagem. Sabe uma personagem assim, completamente pra frente, assim, é bem estilo da Chelsea, mas ela ganha da Chelsea. Porque essa personagem assim, gente, é uma menina assim espivitada, uma menina assim muito alegre, que não tem papas na língua. É uma menina assim, eu não consigo nem explicar, assim, o tanto que eu gostei dessa personagem, o quanto que eu gostei da escrita dessa autora. Gente, essa autora, assim, é muito boa em escrever diálogos divertidos, ela é muito boa com trocadilhos, sabe? Eu gostei demais da autora em relação a isso, o livro dela é muito divertido. Logo de cara, esse livro, assim, já começa divertidíssimo, e essa parte, assim, é a parte que eu mais gostei do livro. Agora vamos à ressalva. Mas antes de começar a ressalva, eu tenho que contar a história, né? Vamos lá. Esse livro conta a história da Julies, que é uma moça formada em jornalismo. Ela mora em Nova York e ela é estagiária numa grande revista de Nova York. Então a Julies é uma menina assim muito inteligente, é uma menina assim que tá lutando, né? Ela tá iniciando a sua carreira, então ela tá lutando para um lugar ao sol que ela merece. Você vê o esforço, né, da personagem, realmente ela merece um lugar ao sol, então ela tá galgando tudo isso. E a Julie, gente, ela gosta muito de ler romances hot, assim como todas nós, né? E o sonho da Julie, gente, é conhecer um homem
igual aos homens, igual aos personagens que ela lê nos livros. Só que ela sabe que isso é bem impossível, né? Mas assim, o sonho dela é ter um homem assim na vida dela. Até que um dia, a Julie, ela tá no elevador do prédio onde ela trabalha. Assim, o elevador tá lotado, lotadíssimo. E ela começa a conversar com uma amiga dela sobre um livro que ela leu na noite anterior, que é O Cretino Irresistível. Pra quem gosta de romances hot, todo mundo já sabe que livro é esse. Então ela começa a conversar com a amiga dela, assim, e nem tá preocupada se as pessoas estão ouvindo ou não, né? A amiga dela fica até sem graça, fala pra ela, não, por favor, isso não é lugar pra falar disso, menina. Mas ela não tá nem aí, começa a falar sobre o livro que ela leu. Depois, gente, desse diálogo quente que ela tem no elevador, começa a acontecer coisas estranhas na vida da Julie. A primeira coisa, ela recebe um e-mail anônimo de um admirador anônimo que, pelo que você entende, né, ele estava no elevador, né, no dia que ela estava conversando com a amiga sobre o livro, e ele diz pra Julie que ele pode ser o que ela quiser que ele seja, que ele pode ser o homem dos livros dela, que ele gostou muito dela. E a Julie no começo, gente, ela fica meio assim apreensiva, meio preocupada, mas como assim? Admirador virtual, e ele diz pra ela, gente, tudo que ela sempre quis ouvir de um homem, ele diz pra ela tudo que ela sempre leu nos livros dela, então assim, é um homem perfeito pra ela, só que a Julie tem medo, né? Afinal, ela não sabe quem é, um admirador sem rosto, ela não sabe se é um psicopata ou não, então ela fica meio pé atrás. Só que a Julie resolve entrar na brincadeira, ela resolve dando corda pra esse admirador, dando corda, e ela vai se envolvendo com ele virtualmente. Paralelo a isso, um dia a Julie, ela vai correr no Central Park, como ela faz, né, todos os dias, e ela tropeça no cadastro do tênis dela, acaba se esborrachando no chão, e quando ela cai, ela acaba cometendo um acidente. A pessoa que estava atrás dela acaba caindo em cima dela. E quem cai em cima dela? Um rapaz assim, lindo, maravilhoso, perfeito, igual os homens dos livros que ela lê também. Só que a Julie assim fica muito apreensiva por conta da beleza dele também. Ela fica meio desnorteada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que falar, ela não sabe como se comportar na frente desse rapaz, assim. Ela fica muito admirada por ele, mas ela dá no pé, ela sai correndo, ela não quer saber. E agora, sem a Julie saber, né, esse rapaz ficou assim muito encantado por ela, e ele vai fazer de tudo pra reencontrar a Julie, pra conhecer a Julie melhor. E sem saber, a Julie acaba tendo, pra quem não tinha nenhum admirador, acaba tendo 2 admiradores. E o livro vai girando em torno disso, no conflito da Julie, né, de se envolver com uma pessoa real, uma pessoa de verdade, ou se envolver, né, com o homem dos livros dela, que é o admirador virtual que ela tem. Então, o contexto do livro gira em torno disso e desse conflito. Agora eu vou falar, gente, dos 50% que eu não gostei desse livro, infelizmente. É o seguinte, esse livro, gente, ele é muito previsível, tá? Acontece fatos nesse livro que você logo de cara descobre, você mata a charada assim muito rápido. Então eu não gosto de livros assim muito previsíveis. E outro detalhe é que ele é muito cheio de coincidência, gente, sério, muito cheio de coincidência mesmo. Ó, só pra vocês terem uma ideia, tá bom? A Julie, ela mora em Nova York. Vocês têm noção do tamanho que é aquela cidade? Do tanto de pessoas que vivem naquelas ruas, gente? Olha, eu já estive várias vezes em Nova York, assim, é muita gente mesmo, gente assim de todo o lugar do mundo, e você nunca consegue ver o mesmo rosto 2 vezes, gente, sinceramente. E a Julie, ela acaba reencontrando o rapaz, que ela lembra que ela trombou lá no Central Park com o rapaz? Ela acaba reencontrando esse rapaz, assim, em várias ocasiões, assim, no livro, que isso acabou sendo um pouco irritante, gente, assim, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Como que ela encontra esse rapaz várias vezes? Depois a autora, né, explica o porquê disso tudo, mas mesmo assim, é uma coisa assim que acaba ficando chato a leitura do livro por causa disso, e também por conta, né, gente, dele ser muito previsível. Do resto, é um livro bem divertido, assim, os diálogos são interessantíssimos, é um livro, assim, muito divertido. Você se apaixona pela Julie, assim, ela é um personagem cativante, é um personagem que te ganha, tá? Só
que eu fiquei assim, 50% eu gostei e 50% eu não gostei. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma trilogia e ele é o primeiro livro dessa trilogia. Eu estou falando do livro Por Você, da autora Laureline Page. Esse livro aqui, antes de falar do livro eu tenho que falar das folhas. Eu achei as folhas muito lindas, gente, ó, elas são rosas, tá vendo? Ela tem as pontas rosadas, olha que fofinho, gostei demais. Gostei da cor também, do brilho, é bem legal essa capa. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Alaina. Ela tem um problema devido ao passado dela, de ter perdido os pais muito cedo, barari barará. Ela acabou criando assim uma fixação. Toda vez que ela se envolve amorosamente com alguém, ela não consegue largar essa pessoa, ela tipo que fica perseguindo a pessoa, ela quer saber onde essa pessoa tá, com quem ele tá falando, onde que ele foi, onde que ele deixou de ir. Então ela acabou criando uma compulsão em relação aos relacionamentos dela. E isso trouxe para ela assim muitos problemas. Ela tem uma ordem de restrição no antigo namorado dela por conta disso, de persegui-lo, né? E ela tá tentando reconstruir a vida dela, ela acabou de se formar e ela quer construir a vida dela de uma maneira diferente, ela quer ser dona do seu próprio nariz, ela quer esquecer esse passado, né, de compulsão de lado. Então assim, ela tá lutando pra mudar e ela tá lutando pra conseguir andar com as suas próprias pernas, afinal ela depende muito do irmão dela. Então assim, ela não quer mudar de vida, né? Ela, depois que se formou, ela tá lutando por uma vaga na boate onde ela trabalha numa boate à noite e ela tá querendo ser gerente dessa boate. E ela tem muita capacidade para isso, só que ela tá com muitas incertezas na vida dela, porque a boate foi comprada e ela não sabe quais são, né, as intenções do novo dono dessa boate, então ela tá assim nesse conflito. Até que ela conhece, né, o dono da boate, que é o Hudson. E o Hudson assim, logo que ele conhece a Lana, gente, assim, eu não vou dizer que é amor à primeira vista, porque não é amor à primeira vista, mas assim, você percebe que a atração que ele tem pela Lana é uma atração muito forte, assim, e ele quer de qualquer maneira que a Lana seja dele, é claro, né, porque ele é uma pessoa muito rica, muito possessiva, que sempre teve tudo o que ele quis, e ele encontra na Lana, assim, uma solução para os problemas dele, e ele propõe a Lana um acordo, porque eu não vou contar que acordo é esse. E como ela tá precisando de dinheiro, ela acaba entrando, né, nesse acordo. E era tudo que ela não precisava pra vida dela, tá? Porque a Lana, ela tinha que fugir dos problemas. Ela não tinha que se envolver, né, com alguém amorosamente por conta da compulsão dela. Só que ela acaba se envolvendo com o Hudson. E o Hudson também é uma pessoa de histórico complicado. Ele é uma pessoa, assim, que teve vários envolvimentos amorosos. Só que ele nunca conseguiu se apegar amorosamente com alguém, então ele acha que ele não consegue amar ninguém. Então assim, são duas pessoas estragadas que acabam se envolvendo. É um livro interessante, é um livro bom, mas não é um dos melhores que eu já li do gênero, não é mesmo? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro, assim, maravilhoso, de uma autora nacional que eu gosto bastante. Eu já falei dessa autora pra vocês várias vezes. E esse livro é a continuação de uma história, assim, maravilhosa também. Eu estou falando do livro Encontrada, da Karina Risse. Gente, como eu amei demais ler esse livro! O primeiro livro da Karine, dessa coleção, foi o Perdida. Eu já falei do Perdida pra vocês, que é um livro, assim, muito legal. Quando eu vi, gente, que a Karina ia escrever o Encontrada, eu fiquei meio pé atrás, sinceramente. Eu fiquei pensando, o que a Karina tem mais pra dizer em relação a essa história? Será que ela tem algo a acrescentar? Será que ela não vai ficar chovendo no molhado? Porque, assim, quem leu Perdida sabe do que eu estou falando. O livro, assim, terminou maravilhosamente bem, assim, terminou de uma maneira que todas as meninas que gostam de livros, assim, ficaram felizes e satisfeitas. E pra mim, o casal, né, a Sofia e o William já tinham vivido o seu Felizes para Sempre. E eu ficava me perguntando o que a Karina vai escrever, o que ela tem a acrescentar a essa história. E eu fiquei pé atrás com essa história, tanto é que faz um tempinho já que eu comprei esse livro e demorou pra eu começar a lê-lo. Só que, gente, eu me arrependi demais de não ter lido esse livro antes. Esse livro é demais, é divino. Pra quem sabe do que eu estou falando, a Sofia
ela volta para o século XIX, mas deixa eu explicar para quem não sabe o que eu estou falando, né? Porque isso acaba sendo desonesto para quem não leu o livro, né? No livro Perdida, a gente conta a história de uma moça que ela faz uma viagem no tempo. Não é a contragosto, não é culpa dela, é sem querer, ela nem sabe como isso aconteceu, depois a gente fica sabendo, é claro. Ela simplesmente vai parar no século XIX. E da maneira que ela tá, com os trajes que ela tá, ela cai assim de paraquedas no século XIX e ela acaba conhecendo o Ian, que ela acaba se apaixonando por ele. Acaba acontecendo muitas coisas lá no livro Perdida, né? Foi bem complicado, eu chorei demais nesse livro. Mas depois, no fim, os dois acabam ficando juntos e tem um acontecimento, né? Que faz ela voltar pro tempo atual dela e ela faz de tudo para voltar pro século XIX, porque ela precisa voltar pro Ian e ela consegue. Então nesse livro aqui, ela está de volta ao século XIX, ao lado do seu amado, ao lado do homem da sua vida, né? Ela trocou a modernidade, o conforto que tem, né, na modernidade pra poder ficar com o Ian, que é o amor da vida dela, e ela tá com ele e eles estão para se casar. Então, o início do livro é contando os preparativos deles pro casamento, né? Como o Ian é uma pessoa, assim, muito conhecida na cidade dele, então assim, o casamento deles é o acontecimento do momento, então assim, todos os holofotes estão virados para eles, né, afinal eles vão casar e muitas pessoas, gente, acabam não entendendo essa união, porque a Sofia é diferente, é claro, né, das pessoas que vivem nessa época, mesmo a coitada, ela tentando se vestir igual a todas as mulheres, tirando o espartilho, né, que ela não usa espartilho de jeito nenhum, então ela tenta se vestir como as mulheres, mas o comportamento dela é completamente diferente, ainda mais sendo a Sofia como ela é, né? Pra quem conhece a personagem sabe que a Sofia é completamente descolada, é uma menina assim totalmente diferente, até na nossa era ela seria uma menina assim totalmente descolada. Imagina uma menina assim no século XIX, né? E algumas pessoas acham estranha essa união, né? Do Ian, uma pessoa muito séria, uma pessoa de família tradicional, se apaixonar por uma moça assim completamente diferente, né? Eles acham que a Sofia vem de um outro país, ela vem de um outro lugar com costumes diferentes, né? Não deixa de ser, não é verdade? Só que então, né, algumas pessoas acham estranha essa união, então assim, todo mundo tá de olho nessa união. E logo no início do livro, a Sofia ela sofre um acidente. Pois é, ela é atropelada no século XIX por uma carroça. Pois é, gente, por uma carroça. Coitada. Ela passou poucas e boas depois desse acidente. E por conta desse acidente, o Ian acaba perdendo um bem muito precioso que está na família dele há muitos anos. E a Sofia tentando ajudar um noivo, tentando reparar esse erro, porque assim, ele perdeu esse bem por culpa dela, né, no momento do acidente. Então ela faz de tudo para conseguir esse bem de volta para ele. E para ela conseguir isso, gente, a Sofia entra numa enrascada atrás da outra. E é divertidíssimo esse livro. Assim, você ri demais. Assim, eu sempre fui apaixonada pela Sofia. A Sofia, pra mim, é um personagem incrível. Nesse livro eu fiquei mais apaixonada ainda por ela. O Ian também, né? Outro detalhe à parte. Que é um mocinho, assim, completamente compreensivo, amoroso. Assim, é um mocinho, assim, muito presente. Ele sempre está do lado da Sofia. Porque vocês sabem que a Sofia, ela acaba sofrendo demais, né? Por conta dos costumes dela. Mas ele sempre tá do lado dela. Ele sabe da história dela, né? Que bom que ele acredita nela também, né? Que é uma história meio maluca, né? E ele sempre está do lado da Sofia. Ele sempre busca o melhor. Ele sempre vê o melhor nas coisas, assim. Ela pode aprontar poucas e boas. Ele sempre está do lado dela, assim. É um mocinho, assim, super, super compreensivo. Assim, o Ian é um personagem apaixonante, né? Todo mundo que lê essa série é apaixonada pelo Ian, é apaixonada pela Sofia, que também é uma personagem, assim, apaixonante. Só que a Sofia, gente, ela é um imã para problemas. Ela consegue, gente, entrar em enrascada, assim, muito fácil. E é super difícil da Sofia sair dessa, né? E ela entra numa enrascada atrás da outra nesse livro. Nesse livro aqui você sofre horrores com a Sofia, gente. Você fica assim, roendo as unhas, sabe? Torcendo pra que tudo dê certo, pra que tudo entre nos trilhos. Porque se depender da Sofia, não vai entrar em trilho nenhum, assim. E é um livro demais. Eu tive um final, assim, apaixonante. É um final, assim, que eu chorei. Você sabe que eu sou mole, que eu choro mesmo.
e nesse livro não podia ser diferente. A Karina, gente, ela tem assim um dom de escrever, ela tem um dom muito bonito, assim, que ela consegue tocar seu coração. E ela toca meu coração demais com o final desse livro. Gostei demais do final desse livro. E pra quem não sabe, Perdida vai ter um filme, né? E eu tô louca pra ver esse filme, eu tô louca. Não sei a data do lançamento, tá, gente? Assim que eu souber, eu falo pra vocês. Mas que bom que essa série vai virar um filme. E é demais, essa história super indico, tá? Pra quem não leu Perdida, leia que vocês vão gostar demais. E leia Encontrada também, que vocês vão amar, tá bom? E esse daqui foi o segundo colocado no mês de janeiro. Ele só não ganhou em primeiro lugar porque o páreo aqui, gente, foi duro, foi difícil. Eu não sabia quem eu deixava em primeiro, quem eu deixava em segundo, olha. Aí eu optei pelo livro que eu chorei também, mas o que mais mexeu comigo. A Karina mexeu comigo, é claro, mas esse daqui mexeu mais, tá bom? Vamos falar agora do ganhador do mês de janeiro. Eu estou falando do livro Um Lugar Chamado Liberdade, do autor, quem nada desse autor, mas é um autor que foi amor à primeira vista. Gostei demais desse autor. Gostei demais da escrita dele. Ele escreve muito bem, assim, é um autor que consegue te fazer viajar no tempo, ele consegue te fazer viajar com a história dos personagens, assim, é um autor, assim, olha, não sei nem explicar, gente, assim, de tão bom que é a escrita desse autor. Ele é um autor que explica muito bem o ambiente, as situações, os conflitos, assim, você sofre com os personagens, gente, você sofre com eles, sabe? Você se apaixona pelos personagens. Esse livro aqui é um livro de 2 personagens principais. E os 2 personagens principais desse livro, assim, são pessoas distintas, de mundos diferentes, e ambos têm, assim, uma força muito grande, assim. São personagens marcantes, são personagens, assim, que é impossível você não se apaixonar por eles. O primeiro personagem é o Mark. O Mark, gente, é um jovem mineiro que desde os 7 anos de idade trabalha numa mina de carvão, juntamente com a sua família. Todo mundo da família dele é mineiro. É uma pessoa, assim, muito pobre. Só que ele vive na Escócia, gente, numa época em que os donos das minas, eles eram praticamente donos dos mineradores. Assim, os mineradores ganhavam, né, pelo seu serviço, muito pouco, mas eles eram praticamente escravos, sabe? Trabalhavam em jornadas de praticamente 15 horas diárias, não tinham segurança no trabalho, assim, sofriam demais. O dono dessa mina também, que o nome dele é George, é uma pessoa, assim, muito tirana, uma pessoa, assim, que tem muito dinheiro, mas é muito gananciosa. Sabe aquele tipo de pessoa que já tem e quer mais? E quanto mais tem, ele mais quer. E ele não se importa de fazer as pessoas sofrerem, ele não se importa quem vai cair durante esse percurso dele de crescer, quem vai ficar pra trás, em quem ele vai pisar, assim, é um personagem, assim, irritante, sabe? Eu fiquei com muita raiva desse George, vocês não têm noção. E o Mark, coitado, ele sofre demais, demais mesmo. Só que o Mark, gente, desde pequeno, ele é uma pessoa que nasceu com determinação, é uma pessoa de propósito. E apesar de todo esse sofrimento, né, de viver só trabalhando, da vida dele, do trabalho dele ser um trabalho muito arriscado, o Mark, diferente dos outros mineiros, ele aprendeu a ler. E ele, gente, acha que a situação dele e a situação dos amigos dele não pode ficar assim. E como eles vivem muito isolados do mundo, ele resolve escrever por um grande advogado de Londres, indagando a situação deles, perguntando se realmente as coisas são assim, se as coisas não mudaram, por que a situação, né, dos mineiros da Escócia é tão sofrida assim, por que eles têm que trabalhar na escravidão, por que eles têm que sofrer tanto. E os mineiros, gente, assim, são donos mesmo desses escravos, eles não podem ir embora, eles não podem pedir a conta. Depois que nascem os filhos, eles têm que prometer que esses filhos também serão escravos desse minerador. Então, assim, eles ficam praticamente a vida inteira presos, esses donos de mina. Não têm direito de escolha, eles não têm direito a reclamar a nada. E o Mark, ele resolve querer mudar isso. Ele quer saber se realmente, fora da Escócia, as coisas funcionam assim mesmo. E ele acaba descobrindo que as coisas fora da Escócia, né, já mudaram. Que depois de 18 anos... o minerador, ele pode ser livre sim,
E Mark agora vai lutar pela sua liberdade, é claro, agora ele quer ser livre. Só que nada vai ser fácil pra ele, tá? Vai ser bem complicado ele conseguir isso, porque o dono da mina, como eu já disse, é uma pessoa gananciosa, não vai querer que o Mark, né, abandone as minas. Então ele acaba cercando mais o Mark, porque ele não quer que ele fuja. Só que o Mark acaba plantando a sementinha, né, da discórdia, a sementinha da dúvida no coração dos outros mineiros também. E paralelo a isso, nós vamos conhecer uma outra personagem que também faz parte da história central do livro. Ela também é a protagonista da história, que é a Lizzie. A Lizzie, ela é noiva do filho do George, o dono da mina, né? E a Lizzie vem de uma família assim rica. É uma família que hoje já não tem mais dinheiro, né? A mãe dela é viúva, que hipotecou a casa, que também precisa de dinheiro. Então, assim, o casamento da Lizzie vai salvar a vida delas. E então a Lizzie precisa se casar para salvar a vida da mãe. Só que a Lizzie, gente, é uma menina assim com um senso enorme de liberdade. Ela é uma menina assim completamente diferente das meninas da sociedade em que ela vive. Ela é uma menina assim que quer ter liberdade, ela quer morar em outros lugares, ela quer ir embora da Escócia. Ela é aquela menina que não gosta de usar vestido, ela quer usar calça que nem homem. Ela acha que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, e ela quer andar de cavalo como os homens andam e não de lado igual as damas andam, assim. Ela é uma mulher de sociedade com um pensamento completamente diferente. E ela conhece o Mark, né? Porque eles cresceram juntos. Só depois que o Mark fez 7 anos, eles acabaram se separando, né? Porque o Mark foi trabalhar nas minas e depois de lá nunca mais saiu. Então eles tiveram um pouco convívio. Só que o destino acaba unindo os dois novamente. Por conta, né, dessa revolução que o Mark acaba criando, né, essa revolução de mudança que ele acaba criando, né, no vilarejo onde ele mora. Então eles acabam o destino acaba, né, fazendo que eles se reencontrem, assim. Então são dois personagens assim marcantes, dois personagens fortes. Cada um busca a sua liberdade, só que de uma maneira diferente, né? A Lizzie busca a liberdade dela, então ela ruma para um outro caminho, e o Mark também busca a liberdade dele, só que ele ruma também para um outro caminho. Só que durante os anos, com o passar dos acontecimentos, eles voltam a se reencontrar. E é claro, a Lizzie e o Mark, né, se apaixonam, só que eles não podem ficar juntos, é claro, porque eles são de mundos diferentes, né, são de mundos distintos. Mesmo eles tendo pensamentos muito iguais, né, porque o Mark é muito lutador, ele luta pelas pessoas, a Lizzie também, ela defende os pobres e oprimidos, assim. Eles são muito iguais em pensamentos, mas eles são divididos por uma sociedade, né, uma sociedade corrupta, uma sociedade dura, e eles acabam sendo separados por causa disso. E esse livro, gente, é incrível. Ele viaja no tempo, ele viaja nos cenários. Você sai da Escócia, você vai para a Inglaterra, depois da Inglaterra você viaja de novo, né, para um outro lugar, que é para os Estados Unidos. Então, assim, os personagens viajam pelo mundo e a história deles acaba sendo modificada a cada cenário que eles vão passando. E é incrível essa história, gente. É muito bonita, assim. O Mark é um personagem apaixonante. Uma pessoa, assim, que desde o primeiro instante ele lutou por aquilo que ele acreditava ser certo. E ele foi atrás disso, gente. Ele não se contentou em ser um escravo. Ele não se contentou em ter que trabalhar tanto para alguém que tem muito e ele não tem nada. Então ele correu atrás do sonho dele. E o Mark, gente, é um personagem que não pensou somente nele. Ele sempre pensava nos seus amigos mineiros, nos seus familiares, assim. Ele sempre estava buscando bem para as outras pessoas também. E é um personagem, eu gostei demais dessa história. E ele é o ganhador do mês de janeiro. Espero não ter falado demais em relação a esse livro. Vou tentar cortar ao máximo, tá? Se tiver alguns cortes aí, vocês já sabem por quê. Então, esses foram os livros que eu li no mês de janeiro. Espero muito que vocês tenham gostado dessas resenhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero muito que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by. Aloha, come on.